Parabéns pela explanação. Eu tenho 10 questões, vou fazer uma só. Que bom. Vamos Que juntar... você tenha 10, não que só vai fazer uma Não, só. depois em off eu vou. Tá. Transparência da OAB. E interessou muito a formação de um juiz para decidir sobre todas essas questões que o senhor falou, né? Honorários que alguém paga, que alguém recebe. Eu sou preso pela Lava Jato. Tenho 50 milhões no meu apartamento. Eu vou pagar o advogado, o melhor advogado? Esse dinheiro é lícito ou não? Enfim. Dosimetria da pena. Vou resumir numa pergunta, doutor. A justiça no Brasil faz justiça? Puxa. Vou começar pela última, pode ser? Até porque uma das coisas do meu canal do YouTube eu falo sobre a filosofia do direito, ela trata do justo. A justiça faz justiça? É complicado, né? Falar que faz justiça é muito difícil. A gente precisa discutir. Primeiro, eu tenho que definir com você o que você entende por justiça. Porque tem muitas pessoas que confundem vingança com justiça. Não. Não é vingança. Tá. Então, se a gente partir da premissa que o valor que você está querendo justo mesmo, muitas vezes não é. E não é porque não se pode atingir a justiça. É que não se consegue, tem várias coisas que atravancam isso daí. Aí a gente precisaria de conversar umas 5 horas. E seria um prazer falar sobre isso também. Mas é difícil. Mas numa escala de 0 a 10, o senhor acha que a justiça efetivamente se mostra presente para a população acreditar? De 0 a 10, um exemplo. Então, depende do caso. Por exemplo, nesse caso, como eu falei, das pessoas trans, outros casos importantes que a justiça tem reconhecido, é 10. Agora, quando não reconhece algum direito, ou tira alguma coisa, é 1, entendeu? Ou quando absolve um contumaz, bandido do colarinho branco, é 0. Então, depende. Então, assim, não dá para você pegar, fazer uma média. Eu estaria sendo leviano e falar para você, não, é 5, é 4, é 6. Assim, é a justiça que nós temos. A justiça também tem as mesmas vicissitudes que todos os demais órgãos brasileiros, seja os poderes, né, o legislativo e o judiciário, e o executivo. A diferença é que os outros dois a gente escolhe. E o judiciário, eles são como se fosse... Tem aquela coisa de casta, auxílio moradia, né, tal. Tudo bem, mas eles funcionam. Você ainda se recorda do judiciário. Quando um membro do legislativo não consegue o que ele quer dentro da arena dele, ele vai aonde? Judiciário. Se fosse tão desacreditado, ninguém ia. Né? Entendeu? Então, ou seja, é a última esperança. A sociedade, ela degringola e a democracia vai para o buraco quando nem no judiciário você pode confiar mais. Entendeu? Então, os 3 poderes têm que ser fortes. Não existe vácuo de poder. Se o legislativo se apequena, o executivo fortalece, o judiciário também. Se o judiciário se apequena, o executivo toma conta de tudo. Então, não existe vácuo de poder em nenhuma esfera pública. Por isso que os 3 poderes não precisam ser... Aquela coisa de independência, monarquia, é besteira. A ideia do Montesquieu era dos freios e contrapesos. Né? Os 3 têm que trabalhar juntos, e um freando e empurrando o outro. E não, tipo, até aqui sou eu e daqui para cá você fica quieto. Não. É freios e contrapesos. Essa é a nova estrutura da organização dos poderes, entendeu? É isso que tem que se olhar. E, assim, tem mais outras perguntas, mas eu acho que... Isso aí eu vou. Alguém querendo fazer uma pergunta, senhor? Tem. Você consegue chegar até o microfone? Porque eu não sei se o microfone chega até aí. Será que chega? Se não, não precisa. Eu repito a pergunta dele. Tá bom, a gente repete. Eu peço licença para desobedecer um pouco o protocolo, para poder cumprimentar o doutor pela aula magna que nós acabamos de ouvir. E eu teria muito mais de 10 questões, mas eu vou ficar numa só para não ultrapassar o horário. O senhor saberia me dizer qual seria a porcentagem da nossa população carcerária que está sofrendo uma pena, está cumprindo uma pena em virtude de uma sentença de segunda instância que não foi jamais recorrida por falta de recurso, por falta de outras questões. E ainda ligando mais ou menos essa questão, o senhor poderia também me dizer qual é a porcentagem de ações que
estão, que fazem parte desse acervo de 80 milhões, em que o governo, o Estado, enfim, um órgão público, é uma parte ativa ou passiva entre todas essas ações que estão para ser julgadas ainda. Tem um pouco a ver com a pergunta do Eduardo e com a pergunta que o senhor fez. Quando a gente fala da justiça funcional ou não, eu, pelo menos, não conheço qual é o modelo de justiça que a gente segue, qual a escola, né, que o Brasil tem. Né? Eu, particularmente, não conheço. Não sei se o Edu, que fez essa pergunta, conhece. A continuidade disso se nós pensarmos, né, o encarceramento que a gente vive hoje como realidade no Brasil, alguma justiça está funcionando, né? A minha dúvida é essa, assim, se você puder falar um pouco que justiça é essa, né? Qual modelo de justiça ou quais pensadores, né? O que se pensa, e discorrer um pouco a respeito de uma justiça que sim está funcionando e para onde estamos indo, né? Aí pensando no encarceramento que a gente tem hoje e que não me parece que haverá diminuição, assim, vendo, né, acompanhando. Obrigada. De justiça do encarceramento parece o Tribunal de Nuremberg, é o xiste. Se eu vou acrescentar uma pergunta, um comentário rápido pergunta. Não, o comentário para muita gente a justiça funcionar significa condenar, né? Acho que esse é um conceito geral assim que as pessoas têm. Se não tem condenação, a justiça falhou. Enfim, né? O número de encarcerados seria uma prova de que a justiça funciona sob um determinado ponto de vista, evidentemente não o nosso necessariamente, não o nosso. Sim. Não, então, eu estou dizendo senso comum. Senso comum. As pessoas dizem a justiça foi feita, né, comemoram o número de pessoas. Olha quantos nós prendemos. A polícia comemora como sucesso quantos nós prendemos, quantos foram condenados. E é um senso comum. Não estou dizendo que é a minha opinião, de jeito nenhum. E eu acrescento a pergunta dele, é o seguinte. A gente tem um número, em algum desses compêndios, né, desses balanços, de quantas pessoas estão em detenção provisória aguardando, porque chegou para nós um caso recentemente assim, olha, ele está há mais tempo aguardando julgamento lá no Cadeão de Pinheiros do que o tempo que ele pode vir a cumprir se for condenado. Então, se a gente tem essa conta, se a gente tem esse número, e se tem, sabe-se o número de pessoas que já cumpriram pena e continuam presas por algum erro nosso do sistema. Porque a gente ouve falar muito nisso. Mas, imagina, o cara já cumpriu a pena dele e continua lá. O quanto disso é fato medido e o quanto é percepção? Bem, vou tentar responder todas aqui, começando pela do senhor lá. Os números eu não os tenho aqui à mão. Mas, sim, o CNJ faz um balanço, respondendo várias dessas, quantas pessoas estão encarceradas, já cumprindo pena, ainda na provisória, na temporária. O CNJ faz mutirões para fazer levantamentos. Então, depois eu mando para vocês os links, os lugares onde isso é quase que mensalmente atualizado. Então, tem como saber. Isso passa por uma falta de estrutura, como sabemos que quase tudo que é público tem muita falta de estrutura, das defensorias, né? Dos fóruns, como eu falei, em Cajamar, um exemplo aqui, de novo, que não tem, que são 2 varas cumulativas. Então, é uma vara que até para ter uma decisão do juiz que já foi cumprida a pena, que pediu a vara de soltura, e olha que réu preso tem prioridade acima de tudo dentro da estrutura nossa lá. O TRF é assim, entra um HC de réu preso, para o que você está fazendo, você está indo almoçar, você vai fazer esse HC primeiro, manda esse HC para o gabinete, aí você vai almoçar. Ou seja, a gente dá prioridade. E não tem aquelas coisas também comuns que se ouve, se está preso, boa pessoa não é. Então depois a gente pensa disso. Não, a gente trata até porque sofre sanções, como fala, do servidor, de não estar cumprindo com a sua função ali no momento. Então,
Não tem os dados aqui específicos de número de pessoas que estão cumprindo pena provisória ou temporária, mas esses dados existem. Tá no CNJ, é feito mutirões. Sempre que o novo presidente assume o CNJ, a primeira coisa que faz é dar rolê nos presídios. É que na gestão da ministra Carmen, por causa de uma ação no STF sobre as mães grávidas, né, as mães presas, né, ela focou mais nisso durante o tour dela. Mas os presidentes anteriores iam mais para verificar essa questão de quantas pessoas você podia tirar do sistema carcerário, porque elas já cumpriram pena, ou estão cumprindo penas provisórias e temporárias, né, que já seriam maiores do que o tempo que ela que seria condenada. Né? Então isso é feito. Mas falta a estrutura da Defensoria Pública para dar vazão. E olha que eles também trabalham muito. Né? Tem um cargo, um ente público, um defensor público que trabalha, somente da área criminal. Né? Para levantar tudo, fazer análise, fazer a conta e tudo mais é complicado. Junto disso, mesmo que tenha o pedido da defensoria ou do advogado da parte, a decisão demora por causa de falta de estrutura também. Você pode ver, os foram colocados em cidades muito pequenas, que foi mais uma coisa. O presidente Bernardes tem uma vara só. Um juiz. E ele também tem que cuidar de toda a execução criminal naquele presídio gigantesco que está lá do lado dele. Né? Então, não tem milagre. Né? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Né? Então, você colocar cada vez mais atribuições para um juiz de direito, achando que é fácil, que é apertar um botão, não é. Você tem que analisar, tem que pensar. Né? Que justiça que nós temos no Brasil? Que rito que a gente adota aqui? É o civil law, é o direito romano-germânico. O nosso direito é o direito positivo. Tudo tem que estar na lei. Eu brinco muito com a minha esposa. Quando alguém fala alguma coisa, desde o clube, do supermercado, da escola, da casa, não importa. Pode fazer tal coisa ou não pode? Eu brinco com ela, eu sempre falo. As vantagens de se morar num país positivista, que o direito é tudo tem que ter escrito, se pode ou se não pode, é que vai estar em algum lugar escrito o que pode e o que não pode. Procura. Não vai ser fácil achar. Mas se você procurar, você acha. E o brasileiro adora a lei. A Soninha mesmo fala que o brasileiro... Por que não faz uma lei que proíba lavar a calçada? E um dia desse ela fez um post. A pessoa me cansa de pedir isso. Só que essa lei existe. E a gente vê as pessoas lavando calçada. Agora, basta ter a lei? Né? Então, um país positivista que privilegia a lei, em primeiro lugar, a coisa mais suprema, eu falo disso no meu curso, recomendo vivamente. Desculpa, qual que é o nome dela? Isabela, se você puder assistir o curso, eu agradeço. Mas se você quiser direto no ponto, vá no Juspositivismo, que são 3 aulas. Tem o estrito, o ético. Né? O Juspositivo, você vai entender o que é o Brasil. Por que tem aquelas pessoas que, mas não está na lei, sabe? Aquelas muito agarradas na lei. Tipo, se você pegar o Juspositivista, né, o positivista estrito, clássico, no dia 12 de maio de 1888, ele falava assim, não sou contra a abolição da escravidão, porque a lei diz que tem que ter escravos, é um absurdo, mas eles são seres humanos, não importa, tá? A lei diz que pode. Essa mesma pessoa, no dia 14 de maio, estava fazendo um livro, comentários sobre a lei de abolição da escravidão. Porque agora a lei diz o quê? A lei diz que é proibido. Então, ela não tem nenhum conflito ético ou ideológico, porque ela olha para a lei. O que a lei está falando? É sim ou é não? No dia 12 de maio, podia ter escravos. No dia 14, não mais. Então, agora não pode mais. Mas ontem você falou que podia. Não, ontem a lei falava que podia. Mas assim, mas agora anoiteceu. Entendeu? Esse debate com o direito é fundamental. Eu canso de falar isso. As pessoas... Não estou dizendo que o direito é a coisa mais importante da vida humana. Não é a coisa mais importante. Mas ela está em todo lugar. Se você quiser implantar uma política pública para qualquer tipo de demanda, seja a população LGBT, seja a população em situação de rua, seja das escolas. Ontem o ministro da Educação falando que o ensino médio está falido. O ministro da Educação falar uma coisa dessa, vai causar isso. Tinha que ser manchete em todos os jornais hoje. Eu acho que se tiver, deve ter uma notinha. Né? Tudo isso transpassa por onde? Por uma lei, por uma portaria, por algo legislativo, por algo que é direito. Ou seja, não é que o direito é a coisa mais importante. Ou as pessoas entendem como funciona a questão, porque
nós estamos aqui numa casa legislativa, aqui saem leis diariamente. Isso é importante, mas isso é uma ponta desse universo de produção de leis. Nós temos esferas municipal, federal, estadual, você tem competências, você tem um monte de coisa, mas quando você tem garantido um direito na lei, e essa lei não é cumprida, ou seja, um direito não é dado, é violado, onde você tem que ir? No judiciário. Porque não adianta botar para o vereador, olha, sabe aquela lei que você aprovou? Sei. Era um projeto seu, era. Mas não está adiantando, estão lavando a rua ainda. O que ele vai fazer? Né? Você tem que ir para o judiciário, aplicar uma multa naquela pessoa, fazer qualquer coisa. Mas você não dá, não é tudo estanque. As pessoas têm que ter contato. Não estou falando que todo mundo tem que fazer direito. Mas países desenvolvidos não financeiramente ou economicamente, em termos de cidadania, são países que conseguem transmitir para os seus cidadãos todas as noções básicas de direito, de cidadania, do que pode, do que não pode, para que ela possa ir atrás. Se tem alguém vendendo voto por bloco numa eleição, quem vê aquilo tem que correr lá e denunciar aquilo, entendeu? Aquilo é um absurdo. Mas é coisa grande. Eu lembro quando eu fui candidato a deputado estadual, a minha sogra falou para uma senhora, esse aqui é meu genro, vai ser candidato. Eu estava na porta da casa dela, deu 10 minutos, tinha umas 10 pessoas com conta de água e luz para eu pagar, porque eu era candidato para votar em mim. Então, sabe, a coisa não é tão simples, né? Mas também não sendo tão... tendo um pouco de esperança, né? Que as coisas estão melhorando. A gente vê, dá para comparar o Brasil de 50 anos, de 100 anos, de 150 anos, a gente tem melhorado. Temos conseguido garantias, defesas, que não têm sido fáceis. Você que, pelo jeito, atua fortemente em direitos humanos, nós avançamos. Tem muita coisa para avançar ainda, muita coisa para avançar. Nós não podemos desistir. Sim, a gente consegue. O papel aceita tudo. Já não é fácil pôr no papel. Imagina depois plasmar do papel para a vida real, como é outro passo. Há uma palestra que provavelmente a Jaque fará aqui sobre a questão do registro civil, da mudança do registro civil da pessoa trans. A gente conseguiu isso no STF. O CNJ fez uma regulamentação específica sobre isso, para que todos os cartórios cumpram. Pensa que chegar no cartório que você consegue? Porque aí você, entre vários fatores, inclusive do lado do tabelião, do registrador, seja do oficial, da estrutura, fala, não quero. Não, minha religião não permite, meu amigo. Sabe? Então, é importante que, assim, repito, não é que todo mundo aqui tem que saber direito. Não, mas todo mundo tem que saber quais são os seus direitos. Porque sempre que você tem um direito... E os dos outros, né? Sim, claro. E os dos claro. outros. Porque toda vez que você tem um direito, como fala, criado, você cria o dever para alguém. No mais das vezes, esse dever é do Estado, em algum nível, em algum momento. E até de outras pessoas com relação. Mas não existe direito sozinho. Todo direito está acompanhado de um dever. Então, quando esse direito não é dado, ou não é alcançado, é porque quem deveria dar esse direito não está dando, não está oportunizando. Então, você tem que ter sempre esse binômio, essa dialética, quase que hegeliana. Direito e dever andam juntos. Nunca vai existir direito sem deveres, porque senão é utopia. Saber cobrar esses direitos é saber quem os deve e no foro competente para consegui-los. Se tiver que judicializar, judicializa. A gente vai andar. Já tem 20 milhões, o que é 20 milhões e 1 para o TJ de São Paulo? Não é mais um, mas entra. Agora o processo é digital. Temos que... eu tenho feito muitas palestras na OAB para advogados, já antigos e novos, não importa. Eu vou falar de jurisprudência, pesquisa de jurisprudência que é importante. Não importa, todos no final da palestra falam assim, eu não sabia disso, eu nunca usei. Advogados com 20, 30 anos de advocacia. Uma ferramenta que usa no dia a dia dele. Então, nós precisamos disseminar o máximo que nós pudermos, não só o direito, mas como conseguir esse direito. Então, as grandes cartilhas que fazem sucesso, não é aquela que fala, por exemplo, sobre Maria da Penha. Se a mulher for sofrer violência, briga, você não pode sofrer violência. Tá, ponto. Você não resolveu o problema da pessoa. Você tem que dizer onde ela tem que ir, que telefone que ela tem que ligar, tem que falar do 180, o número o Disque 180, tem que falar dos CRAS, dos créditos, de tudo que ela possa procurar. Porque aí ela vai.
Agora, simplesmente, genericamente, você tem o direito a não morrer, como a campanha do feminicídio, né? Nós temos o direito de ficar vivas. Tá, o que eu faço se eu estiver sob ameaça? Não fala. As delegacias das mulheres fecham no final de semana, fecha à noite. Então você dá o direito e não dá as condições para que ele seja usado, que seja atingido. Porque quem deve garantir o direito não está fazendo a parte dele. Ângelo, eu preciso encerrar. Então, das minhas 10 perguntas, eu vou escolher uma. Porque eu preciso encerrar. Eu gosto muito de explicar também como funciona a Câmara Municipal, para que as pessoas saibam como interferir no processo. A gente vai aprovar a lei orçamentária anual. Se chegar todo mundo no dia da votação em plenário, lotar a galeria e derrubar a casa pedindo mais dinheiro para a educação, não vai adiantar nada no dia da votação em plenário. Mas você tem um relator do projeto de lei orçamentária, que faz parte de uma comissão de finanças que tem 9 membros. Se você atuar junto a estes 9 vereadores, enquanto se elabora o substitutivo de finanças, você tem muita chance de sucesso. E aí você falou sobre o fato de o Supremo ser também uma casa de atuação política, né? Na verdade, somos humanos, juntou 3, 4 política, não tem jeito. O que eu quero muito saber é como é que a gente consegue, não, claro, influenciar a decisão, mas como é que a gente consegue fazer política, pressão política, para influenciar o andamento de algumas coisas. Exemplo concreto, simples. O PPS, eu não lembro se é autor, coautor, amicus curiae, mas de uma ação no Supremo que questiona a portaria do Ministério da Saúde que proíbe pessoas homossexuais de doarem sangue. É uma aberração, né? Só uma informação, só para se alguém precisar da informação para confirmar a aberração, metade das pessoas com HIV hoje em dia é heterossexual. Cacete, né? Que absurdo. E assim, como é que os projetos entram em pauta aqui na Câmara? Colégio de líderes, o presidente, a liderança de governo, os vereadores, e uma série de mecanismos ali de pesos e contrapesos, freios e pressões, para que um projeto seja ou não seja pautado na ordem do dia do plenário. Como que a gente conseguiria fazer pressão social, mobilização, para que determinados projetos entrem na pauta do Supremo, do Superior, do TJ? É muito simples. Vamos falar do STF, que vai servir para baixo. Primeiro, o relator tem que ter disponibilizado para plenário, né? Então, primeiro a atuação tem que ser sobre o relator. Então, marca a hora, leva 2, 3, para não ficar uma coisa muito pessoal. Algumas instituições, neste caso específico, sobre a vedação de doação de sangue dos LGBT. Você vários grupos, marca uma hora com o relator para conversar com ele, para que ele coloque, disponibilize o projeto em pauta. A hora que ele faz isso, quem monta a pauta não é o relator, é o presidente. Se ele já fez, ou assim que ele fizer, agora a pressão muda para cima do relator, do presidente, perdão, que é quem monta a pauta. Vocês devem ter acompanhado na imprensa as pressões sobre uma das inúmeras pressões que a presidente Carmen Lúcia está sofrendo e sofre até setembro, que agora vai para o Toffoli, a montagem da pauta. Põe esse HC, não põe aquele HC, vai para o plenário, Ou seja, é o presidente que muda, que faz essa montagem da pauta. Ela escolhe, literalmente. Então, esse mesmo grupo que foi falar com o relator, agora tem que também tentar falar com o presidente. Um pouco mais difícil? Mas dá. Tem dia para atender. Tem que ir a Brasília, não tem jeito. Tem que ir lá conversar. E é auricular mesmo. Não é nada ilegal, tem que chamar outra parte. Vocês não vão pedir favor. Vocês estão pedindo, foi ajuizada a ação, o relator já disponibilizou, está pronto, está para ir para o plenário. Por favor, paute, é uma questão importante. Leva dados, faz memoriais, ou seja, tem aí o advogado, por óbvio, que acompanha em tribunal superior, são diferenciados, vai falar, a gente vai conversar, mas tem que levar alguma coisa, um memorial, alguma coisa para que ela proponha, que ela coloque na pauta. Colocou na pauta, aí sim, aí os outros 9. Tem que conversar com os outros 9. Sabendo que quem é contrário
já está fazendo isso, porque quem é contrário também fala, já não vai lá pedir para não pautar, mas também não faz nada para pautar. Uma vez pautado, quem é contra vai visitar os 11, vai falar, olha, vota contra, porque temos estudos aqui, não tinha estudo que falava que o cigarro fazia bem para a voz, né? Então tem estudo para todo lado, que não deve, que não pode, que não sei o quê, está aqui. Então aí é o debate. Você encher a Praça dos Três Poderes de pessoas com bandeiras e tal, pedindo a doação, pouco influi. Tanto quanto você falou, não adianta encher o plenário aqui, as tribunas. Você tem que ir no ponto. Primeiro no relator. Depois, uma vez disponibilizado, no presidente. Pautado, aí sim, direto nos demais. Para que eles sejam pelo menos convencidos. Porque, entenda, as pressões de todos os conservadores, liberais, modernos, os direitos, todo mundo tem os seus níveis de pressão. Tem os que são mais suscetíveis, os menos, os mais conservadores, menos conservadores, como qualquer corte superior. Mas tem que ser feito isso. É assim que joga o jogo. Assim, é importante que você também vá para... Vá, mas aí sim os dois juntos. Aí é perfeito. O que não dá é ser só um. Tipo, vocês vão lá, batalha, fala, e ninguém discute isso na sociedade, o que chega para eles? Ninguém tá importando com isso daí não, hein? Acho que não é importante. Pega, certamente tem que, neste caso específico, deve ter grandes estudiosos, médicos, enfim, hematologistas, enfim, qualquer grande especialista brasileiro de renome, pega um médico que seja famoso, e vai lá, leva junto nesse dia que vai conversar. Isso faz diferença. Né? Igualzinho. Isso serve para o STJ, serve para os tribunais aqui, nossa, tem uma decisão que parou no TJ. Vai conversar com o relator, mas não vai sozinho, né? Vai 2, 3, o advogado marca esse encontro, entendeu? Pode ser até divulgado na agenda e deve, né? Tanto dos políticos que vão, tanto quanto do magistrado, acompanhado pela assessoria de imprensa, tanto do tribunal quanto pela casa. Por exemplo, vou só um exemplo para vocês. A Justiça Federal estava tendo um corte muito substancial de recursos, né, por causa dos inúmeros cortes que estão sendo feitos. A presidente do TRF foi a Brasília, conversou com vários deputados da Comissão de Finanças, né, do Congresso, chamou deputados aqui, recebeu tudo isso noticiado no site do TRF, assim, o que foi mandado agora está exatamente tudo que o tribunal tinha pedido, não só o TRF da terceira, mas os 5 TRFs tinham pedido, né, umas dotações orçamentárias extras, e todas foram. Mas por quê? Porque houve esse movimento. Então, essa é a melhor forma de atuação política nos tribunais que também são políticos. Não é porque eles não são eleitos que eles não sejam políticos. Esse é um grande erro, principalmente do leigo, falar mal de um deputado, de um vereador, falar, isso é político, e um juiz é santo. Não é que eles não sejam santos, mas todos são políticos. Todos sofrem influências políticas. E é fundamental também atuar nessa seara, que é a especialidade de vocês. Então, sintam-se à vontade, não tenham medo. Não pode não receber. Se não receber, tem CNJ aí para fazer representação. Tem um monte de coisa para fazer. Então, existem ferramentas. Não para você brigar. Nós não estamos aqui um ânimos brigante, queremos no grito. Não, pode ser que ele paute contrário ao que você quer, mas não depende só dele. É um órgão colegiado. Por isso que é um tribunal. O relator pode ser voto vencido sozinho. O Marco Aurélio não acontece muito isso. Ele fala contra alguma coisa, e os outros 10 falam que é favorável. Se você foi lá conversar com ele, ele disponibilizou sabendo que era contra, vocês fizeram atuação nos outros 10 e consegue. A audiência pública dá visibilidade, é uma ferramenta muito importante. Agradeço mais uma vez a paciência e estou à disposição de vocês, tá?